Ekaterina conviveu por 2 décadas ao lado de um marido alcoólatra, suportando humilhações e desrespeito em silêncio. Mas quando descobriu que estava gravemente doente e buscou apoio, ouviu apenas um discurso automático, como se suas palavras tivessem se perdido em um vazio. Uma voz masculina anunciando um novo conteúdo, pedindo inscrições e curtidas, enquanto a realidade desabava sobre ela. Câncer de mama. Segundo estágio. As palavras ecoaram no ar como uma sentença definitiva, pairando sobre sua cabeça como uma lâmina prestes a cair. Sentada na frente da médica, Ekaterina sentia os dedos formigarem, enquanto o pequeno consultório branco e estéril parecia sufocá-la. Sua voz saiu estranha, como se pertencesse a outra pessoa. Tem certeza? A doutora Marina, com olhos cansados mas compassivos, tirou os óculos e esfregou a ponte do nariz. Mesmo após 20 anos lidando com casos oncológicos, nunca se acostumou a dar notícias assim. Sim, Ekaterina. A biópsia não deixa dúvidas, respondeu, olhando-a nos olhos. Mas há motivos para a esperança. Detectamos cedo. Precisamos de uma cirurgia urgente e quimioterapia. Ekaterina não chorou. Permaneceu imóvel, alisando distraidamente uma dobra na saia, como fizera por anos ao passar roupas do marido, uniformes da filha e lençóis. Mesmo à beira do abismo, suas mãos repetiam gestos automatizados. Quanto tempo me resta? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Não pense assim, a médica cobriu suas mãos trêmulas com a palma. Vamos lutar. Tenho pacientes que superaram isso e vivem bem há mais de 1 década. Ekaterina assentiu, mas as palavras soavam distantes, abafadas, como se chegassem através de um véu espesso. Uma única ideia martelava em sua mente. Quem cuidaria da casa se ela não estivesse mais lá? A voz da doutora a trouxe de volta. Vou encaminhá-la para os exames necessários. Precisamos agir rápido. Quanto antes começarmos, melhores as chances. Ao sair do hospital, Ekaterina parou na entrada. O vento de fevereiro cortava seu rosto, e o céu cinzento, pesado como um cobertor úmido, parecia oprimir seus ombros. A cidade seguia seu ritmo, pessoas apressadas, ônibus buzinando, propagandas gritando de caixas de som. Como é estranho, pensou. Meu mundo desmoronou, mas tudo ao redor continua igual. A chave teimava em não entrar na fechadura. Finalmente a porta cedeu. Dentro, o barulho da televisão anunciava mais um jogo de futebol. Igor, cheguei, chamou, tirando o casaco. Um resmungo indistinto foi a resposta. Respirando fundo, entrou na sala. O marido estava estirado no sofá, pernas apoiadas no braço do móvel, uma garrafa de cerveja pela metade e um prato de salgadinhos ao lado. Acabei de sair do médico, disse ela, sentando-se na beirada de uma cadeira. Preciso te contar uma coisa. Espere, ele nem desviou os olhos da tela. Olha, quase fazem gol. Que burrada. Ekaterina apertou os dedos até as unhas cravarem nas palmas. A dor a ajudou a se concentrar. Tenho câncer, Igor anunciou, clara e alta. Câncer de mama. Preciso de cirurgia. Ele finalmente virou a cabeça. Um lampejo de medo passou por seu rosto, mas logo deu lugar à irritação. Ah, escolheu bem a hora pra bobagem. O jogo tá começando, tomou um gole de cerveja. Não inventa. Você é forte que nem um cavalo. Quem vai trabalhar se você ficar de cama? Esses médicos só querem dinheiro. Algo dentro de Ekaterina se rompeu, como um fio desgastado pelo tempo. 20 anos de casamento. 20 anos lavando, cozinhando, passando, trabalhando, justificando, perdoando. E agora, quando o chão se abria sob seus pés, ele nem conseguia se desconectar da televisão. Estou com medo, sussurrou. Para com isso, Igor a ignorou. Tá tudo bem contigo. Olha só como você é saudável. Lembra da tia do Serguei? Também assustaram ela, tiraram dinheiro, e até hoje ela tá viva que nem um peixe. Esses médicos são todos iguais. Ekaterina olhava para ele como se o visse pela primeira vez. Como pôde passar tanto tempo ao lado daquele homem? Como pôde alimentar a esperança de que ele mudaria? Vou deitar, disse, a voz sem expressão. A cabeça está doendo. Vai, Igor concordou, já absorto no jogo. Toma um remédio. Ao fechar a porta do quarto, finalmente deixou as lágrimas escorrerem. Chorou em silêncio, o rosto afundado no travesseiro, como aprenderá a fazer ao longo dos anos para não incomodar um marido que detestava dramas femininos. Chorou pela vida que nunca teve, pelos sonhos abandonados, pelo medo da doença e da solidão. A noite se estendeu sem fim. Deitada de olhos abertos, ouvia o ronco do marido enquanto memórias a invadiam sem piedade. Lembrou-se da jovem de 20 anos, estudante de pedagogia, que conheceu o belo Igor em um baile no Clube dos Trabalhadores. Como ele era charmoso, flores, elogios, promessas de um futuro dourado.
Sua mãe balançava a cabeça, esse não é sério. Não dá pra confiar. Depois veio o casamento, um quarto minúsculo na República, as primeiras brigas, o nascimento de Ania. Igor perdeu o emprego na fábrica após a perestroika. A primeira bebedeira pesada. Acabou, Kátia. O país tá um caos. Não tem trabalho. Ekaterina recordou como arrumou um emprego como vendedora, depois se formou contadora, carregou sacolas pesadas do mercado enquanto ele procurava algo melhor. Como costurava fantasias para as apresentações da filha à noite e de dia se afogava em planilhas. 15 anos, pensou fitando o teto. 15 anos apenas sobrevivendo, como uma máquina velha que funciona, mas não traz alegria. A ideia da morte, tão aterrorizante pela manhã, agora lhe parecia quase irônica. O que, afinal, ela perderia? Um apartamento cinzento, um estranho que ronca ao lado, um trabalho onde é valorizada apenas por sua eficiência mecânica? Seu coração doía ao pensar em Ania. Minha filha. Não posso morrer por causa dela. De repente, como um relâmpago rasgando a escuridão, uma ideia clara surgiu. Se meu destino é morrer, quero viver, mesmo que seja por pouco tempo de verdade. E se meu destino é sobreviver, começarei uma vida nova. A decisão, amadurecida naquela noite sem sono, era simples e aterrorizante ao mesmo tempo. Não seria mais escrava do medo, não toleraria mais humilhações, não se agarraria a essa farsa de família. Amanhã prometeu a si mesma, contarei tudo para Ania. Na manhã seguinte, quando Igor já havia saído, supostamente para procurar emprego, mas na verdade para encontrar amigos desocupados nos fundos de uma oficina, alguém bateu à porta. Mamãe, sou eu. Ania entrou como um raio de sol de manhã, trazendo consigo o cheiro fresco do inverno e da juventude. Trouxe seu strudel favorito, da padaria nova. Ekaterina olhava para a filha sem conseguir se fartar. Aos 22 anos, Ania já era uma mulher independente. Trabalhava, estudava à noite e namorava. Mas para a mãe, ela ainda era a menininha de tranças que levava para casa colagens de folhas secas do jardim de infância. Mãe, aconteceu algo? Você está diferente. Ania a observava com atenção. Elas sentaram-se na cozinha, tomando chá com o bolo quente. Do lado de fora, a neve caía em flocos grandes e macios, como se o céu quisesse cobrir o mundo com um manto fofo. Ania, preciso te contar uma coisa, começou Ekaterina, enquanto as palavras pesavam em sua garganta. A mão de Ekaterina apertava a xícara com tanta força que os nós dos dedos ficavam brancos. Ania, tenho algo a te dizer, começou a voz trêmula, mas firme. Ontem fui ao médico. Ela me explicou tudo. O diagnóstico, a cirurgia necessária, as chances. Fez uma pausa, engolindo em seco. A doutora Marina Sergeyevna disse que são boas se não demorarmos. Ania ouviu tudo em silêncio, os dedos crispados na borda da mesa, os lábios pressionados até ficarem sem cor. Seu rosto empalideceu tanto que as sardas no nariz pareceram saltar, como pontinhos de tinta em um papel branco. Quando Ekaterina terminou, a filha sussurrou mamãe, e então se desfez. O choro veio em soluços abafados, o rosto enterrado nas mãos da mãe, os ombros sacudindo como se carregassem o peso do mundo. Mamãe, não pode, por favor. Ekaterina afagava os cabelos da filha, murmurando palavras de consolo que soavam vazias até para ela mesma. Vai ficar tudo bem, minha filha. Você ouviu a doutora? Descobrimos a tempo. Mas Ania levantou o rosto molhado, os olhos inchados de lágrimas, e a pergunta saiu como um golpe. E o pai? O que ele disse? O silêncio que se seguiu foi uma faca. Ekaterina desviou o olhar, as palavras presas na garganta. Ele não acreditou. Disse que eu estava inventando. Ania se endireitou de repente, como se uma corrente elétrica a tivesse percorrido. Seus olhos, aqueles olhos que Ekaterina conhecia desde o primeiro choro de recém-nascida, brilhavam agora com algo novo, algo que a mãe nunca havia visto neles. Uma fúria fria, adulta, cortante como gelo. Mãe, disse a voz surpreendentemente estável, preciso te dizer uma coisa há muito tempo. Expulse ele. Mande o pai embora. Ele não merece você. Aneca, não é tão simples. Ekaterina tentou, mas as palavras da filha vieram como uma enxurrada. Simples? Mãe, quanto tempo ainda você vai aguentar? Ania segurou as mãos da mãe com força, os dedos entrelaçados como se temesse que ela fosse desaparecer. Ele não trabalha, bebe, joga aqueles jogos idiotas o dia todo, e você carrega ele como um fardo há anos. Escuta suas grosserias, chora na cozinha quando acha que eu não ouço, se encolhe toda vez que ele grita. Isso não é amor. Isso é escravidão. Ekaterina olhava para a filha como se visse um estranho. Onde estava sua Ania quietinha, que evitava conflitos a todo custo? Aquela jovem à sua frente falava com uma convicção que doía porque era verdade.
Eu sempre achei que você amava seu pai, murmurou, a voz quebrada. A May corrigiu Ania, os olhos ardendo. Quando era pequena e não entendia. Mas cresci. Vi como ele te trata. Vi você chorar. Vi você se anular. Isso não é amor, mamãe. Isso é. É como se você estivesse presa a um naufrágio e se recusasse a soltar a âncora. Elas ficaram ali seguras uma à outra, e naquele momento algo se rompeu e se reconstruiu entre elas, um fio invisível, resistente como aço, tecido de anos de silêncio e agora de palavras duras, mas necessárias. Ania encostou a cabeça no ombro da mãe. Não vou te deixar sozinha. Vamos enfrentar a doença, o pai, tudo. Só fique aqui. Por favor, fique. Ekaterina a abraçou, e dentro dela desabrochava uma alegria amarga, estranha. Pela primeira vez em décadas, não se sentia apenas uma engrenagem, a mãe, a esposa, a funcionária. Sentia-se vista, amada sem condições. Vamos dar conta, repetiu como um mantra. Vamos dar conta, sim. Do lado de fora, a neve continuava a cair, cobrindo a cidade com seu manto branco, como se o mundo inteiro estivesse sendo redesenhado. Uma vida antiga terminava. Ekaterina não sabia como seria a nova, mas, pela primeira vez em anos, sentia dentro de si uma força que não vinha da obrigação, e sim de um lugar profundo, quase esquecido, a vontade de viver. É engraçado como só encostamos no abismo para perceber que ainda estamos vivos, pensou, observando a cabeça inclinada da filha. Depois, com as mãos ainda trêmulas, pegou a bolsa. Havia uma porta pela qual precisava passar, uma porta com uma placa, Gennady Stepanovich Kravtsov, diretor-geral. Os joelhos tremiam, traidores. 3 anos antes, quando pedirá um reajuste salarial, Kravtsov havia dispensado com um aceno. Crise, Ekaterina Romanovna. Seja grata por ter emprego. E ela havia baixado a cabeça. Havia recuado. Mas não hoje. Respirou fundo, bateu na porta com firmeza, um som que ecoou como um tiro no corredor silencioso. Ressoou a voz rouca do outro lado. Kravtsov estava atrás de sua mesa monumental, parecido com uma morsa bem alimentada. Seus olhinhos miúdos fixaram-se nela, surpresos com a expressão no rosto daquilo que sempre fora uma funcionária dócil. O que foi, Ekaterina Romanovna? Gennady Stepanovich começou, a voz firme, vim falar sobre um aumento. O vestido azul, aquele mesmo que ganhará de aniversário anos atrás, nunca fora usado. Sempre faltara ocasião, ou talvez coragem. Mas naquela noite, Ekaterina o tirou do armário, ajustou ao corpo e observou-se no espelho. A mulher refletida tinha olhos cansados, um rosto marcado pelo tempo. Mas o vestido, ele parecia exigir outra postura, outro olhar, outra versão dela mesma. Seja ela, ordenou a si própria. Pelo menos hoje. O restaurante fervilhava. Copos tilintavam, a música pulsava alta, risos se misturavam ao burburinho das conversas. Ekaterina escolheu uma mesa afastada, sentindo-se deslocada. Sempre preferira passar despercebida, Ekaterina Romanovna, a funcionária discreta, a mãe dedicada, a sombra que não incomodava. Até que Tamara, com seu jeito direto, puxou uma cadeira e sentou-se ao seu lado. Você está deslumbrante, declarou sem cerimônia. Esse vestido foi feito para você. Olha como cai bem. Ekaterina puxou a barra, constrangida. Achei que fosse, demais. Não sou mais uma garota. Ora, pare com isso, bufou Tamara. Aos 40 a vida é que começa. E baixando a voz, acrescentou, aliás, repare como os homens estão olhando. Era verdade. Vários colegas lançavam olhares furtivos em sua direção. Entre eles Vladimir, que ao cruzarem os olhos, levantou o copo em um gesto discreto de cumprimento. Após o terceiro brinde, a pista de dança encheu-se. Ekaterina permaneceu à mesa, girando o copo intocado entre os dedos. O médico proibira álcool antes dos exames. Mais uma restrição, pensou com um suspiro. Posso convidá-la? Vladimir estava à sua frente, impecável no terno escuro, a barba feita, o cabelo grisalho penteado para trás. Parecia mais jovem do que era. Eu não danço muito bem, gaguejou. Não se preocupe. Eu guio. Sua mão, grande e quente, envolveu a dela com firmeza, mas sem pressa. E ele guiou. Passos seguros, mas delicados, como se temesse quebrá-la. A palma dele mal roçava suas costas, mas Ekaterina sentiu o toque como uma chama. Quantos anos sim se ninguém a convidará para dançar? 10? 15? O cheiro de sua colônia, algo cítrico, fresco, misturava-se à música, e por um instante ela esqueceu os exames, a casa, o peso dos dias. O azul lhe cai muito bem, murmurou Vladimir, fitando-a de cima a baixo. Ela baixou os cílios, surpresa com o rubor que subia pelo pescoço. Como uma adolescente, pensou, envergonhada. Obrigada, respondeu, quase num sussurro.
Há tempo queria conversar com você, continuou ele, após uma pausa. Mas nunca encontrei coragem. Sobre o quê? Ele hesitou como se buscasse as palavras. Minha esposa faleceu há 4 anos. Câncer, disse-o sem drama, mas a simplicidade da frase fez Ekaterina estremecer. Desde então estou sozinho. Meu filho mora em São Petersburgo, tem sua própria família. Sinto muito, ela murmurou. Não precisa. Abanou a cabeça. Só quero que entenda por que demorei tanto para me aproximar. Depois da Tânia, foi como se eu tivesse congelado. E agora vejo que você também. Parou abruptamente. Desculpe. Não devia me intrometer. Não, está tudo bem, apressou-se a dizer. Só, não esperava. Dançaram mais. O corpo de Ekaterina lembrava os movimentos que julgara esquecidos, o balanço dos quadris, a leveza dos passos. E quando ele a acompanhou até casa, insistindo apesar de suas recusas educadas, a cidade noturna revelou-se diferente, não cinzenta e opressiva, mas envolta em uma luz dourada quase mágica como um cenário de conto. É verdade que você foi professora? Perguntou Vladimir quando chegaram ao prédio dela. Quem lhe disse? As pessoas falam. Sorriu. Na nossa repartição todos sabem de tudo sobre todos. Não cheguei a lecionar, confessou. Me formei, mas a vida tomou outro rumo. Primeiro nasceu Ania, depois, o dinheiro apertou. Precisava de algo que pagasse melhor. E você queria? A pergunta a pegou de surpresa. Queria? Ekaterina fechou os olhos por um segundo e viu-se criança, arrumando bonecas e ursos de pelúcia em fileiras, fingindo ser uma sala de aula. Lembrou-se do entusiasmo ao entrar no magistério, dos sonhos de inspirar alunos, de escrever letras coloridas no quadro negro. Sim, admitiu baixinho. Quis muito. Vladimir a observava como se a visse pela primeira vez. Você é uma mulher extraordinária, Ekaterina Romanovna, disse por fim. Que tal irmos ao cinema algum dia? Ou só caminhar pelo parque? Algo quente e leve se espalhou pelo peito dela. Uma sensação há muito esquecida. Sim, respondeu, sorrindo. Gostaria. Quando entrou no apartamento, o relógio marcava pouco depois da 1 da manhã. Tentou fazer silêncio, mas a luz da cozinha estava acesa. Igor sentava-se à mesa, uma garrafa de vodka vazia à frente, os olhos injetados. Finalmente aparece, cuspiu. Em que estado, hein? Já se acha dona do pedaço. Foi uma comemoração, respondeu Ekaterina, tirando o casaco com calma. 15 anos da empresa. E você é, claro, a estrela da noite. Ele se levantou, cambaleando. Todos foram embora, e você se arrasta agora? Acha que sou idiota? Antigamente, ela teria se encolhido, justificado, pedido desculpas. Mas naquela noite, após a música, as danças, as palavras de Vladimir, a agressividade do marido soava apenas como um ruído distante. Estou doente, Igor, disse, fitando-o nos olhos. Câncer? Daqui a 2 semanas, farei a cirurgia. E você nem sequer perguntou como estou, nem se interessou pelos resultados dos exames. Ele recuou como se levasse um tapa. Você e suas mentiras. O rosto se contorceu. Sempre a mesma coisa. Quer me deixar, não é? Encontrou um amante e agora inventa doenças. Ekaterina sentiu uma calma estranha, como se observasse a cena de fora. Sabe de uma coisa, Igor? Falou suave. Vou lhe mostrar uma coisa. Foi até o quarto, pegou na bolsa os laudos médicos e os resultados da biópsia. Voltou e os jogou sobre a mesa diante dele. Aqui está. Leia se conseguir. Igor fixou os papéis, os lábios tremendo. Seu rosto se contraiu em uma careta. Você fez isso? Gritou. Forjou tudo para me expulsar. Para ficar com seu amante. Sem responder, Ekaterina dirigiu-se ao corredor, abriu o armário e começou a jogar as roupas dele no chão. O que está fazendo? Berrou ele. Perdeu a cabeça? Vá embora, disse ela, continuando a esvaziar as gavetas. Não quero mais vê-lo. Nem agora, nem nunca. Você não pode. Ele a agarrou pelos ombros, sacudindo-a. Esta casa é minha também. Comprei esta casa sozinha, retrucou a amarga. Enquanto você passava 15 anos procurando um emprego digno. E daí? Sou seu marido. Pela lei, tudo é nosso. Vamos ver. Encolheu os ombros. Por enquanto, vá para sua mãe. Ela o acolherá, aquecerá, sentirá pena. Igor a soltou como se queimasse. Você não é assim, arfou. Não pode fazer isso comigo. Posso, respondeu Ekaterina. E farei. Não tenho mais medo de você, Igor. E sabe por quê? A voz não tremia. Porque o pior já aconteceu na minha vida. E não foi você. Na manhã seguinte, a campainha soou. Larissa Pavlovna estava à porta, alta, ossuda, os lábios apertados em uma linha fina, o olhar capaz de perfurar aço. Como ousa expulsar meu filho? Atacou sem cumprimentos, invadindo o apartamento.
Bom dia, Larissa Pavlovna, saudou Ekaterina serena. Entre, por favor. Não precisa se dar ao trabalho de me cumprimentar. A sogra marchou até a cozinha e sentou-se à mesa com ar de proprietária. O que está pensando? 20 anos meu Igorka aturou, e você o joga na rua como um cachorro. Ekaterina pôs a chaleira no fogo. Estranhamente não sentia raiva. Só um cansaço profundo, como se já tivesse chorado todas as lágrimas possíveis. Seu filho não trabalha há 20 anos, Larissa Pavlovna. Bebe. Eu sustentei esta casa sozinha. Criei minha filha, paguei as contas, comprei comida. Fez uma pausa. Chega. A sogra bateu as mãos com indignação. Ele vive com você, e ainda por cima você o culpa. Exclamou como se a lógica fosse óbvia. Você faz ideia de quantas mulheres olhavam para o meu Igorka? Mas ele ficou com você. E agora, justamente quando está sem trabalho, em um momento difícil, você o expulsa? Ekaterina soltou uma risada amarga. 20 anos seguidos, Larissa Pavlovna. Seu tom era seco, sem sombra de ironia. Não estamos nos anos 90. Há emprego sim. Se houvesse vontade. Ele tem ensino superior. A sogra golpeou a mesa com o punho. Ele não vai sujar as mãos em qualquer trabalho sujo. Prefere beber e jogar no computador. Enquanto eu trabalho, retorquiu Ekaterina, com um gesto que abarcava a cozinha, a casa, a vida inteira. Larissa Pavlovna apertou os lábios, os olhos brilhando com desconfiança. Sei muito bem o que aconteceu. Arranjou um amante, não foi? Aí inventou um motivo para botar meu filho para fora. Estou doente, disse Ekaterina, tão baixo que quase se perdeu no zumbido da chaleira. Tenho câncer. Operação daqui a 2 semanas. A sogra congelou, depois estreitou os olhos. Mentira. O Igorka disse que você inventou tudo. Sem uma palavra, Ekaterina deslizou sobre a mesa um papel timbrado. O diagnóstico carimbado, assinado. Pode ler. Larissa Pavlovna pegou o documento com relutância, ajustou os óculos e percorreu as linhas com o dedo. Depois jogou o papel de volta como se queimasse. E daí? Cuspiu. Quem garante que não forjou isso só para se livrar dele? Ekaterina balançou a cabeça lentamente. Quantos anos tinha tremido diante dessa mulher? Quantas vezes havia passado pano no chão só para evitar seus comentários ácidos? Quantas vezes engolido palavras para não provocá-la? Larissa Pavlovna, disse, e sua voz soou cansada, como se as sílabas pesassem toneladas, você pode acreditar ou não. Não faz diferença. Fez uma pausa. Estou exausta. De vocês dois. Como ousa falar assim comigo? A sogra se levantou, ofendida, a cadeira rangendo no piso. O que você vai fazer comigo exatamente? Perguntou Ekaterina calma. Não havia mais medo. Só um vazio claro, como o céu depois da tempestade. Ainda vai se arrepender, sibilou Larissa Pavlovna, baixando a voz até virar um rosnado. Se morrer, essa casa é do Igorka por lei. Ele é seu marido. As palavras pairaram no ar, venenosas. Ekaterina olhou para a mulher à sua frente, uma estranha de cabelo desgrenhado, os traços distorcidos pelo ódio, e pela primeira vez, entendeu com uma clareza cortante, eles nunca foram família. Nunca o seriam. Saia, pediu suave. Por favor, saia. A sogra se ergueu com dificuldade, como se o corpo pesasse mais do que a dignidade. Ainda vai se arrastar de joelhos para pedir que ele volte. Marque minhas palavras. Quando a porta bateu, Ekaterina afundou na cadeira. Dentro dela, um silêncio ecoava, oco e vibrante como um sino. Havia medo, dor, um desespero surdo. Mas misturado a tudo isso, algo novo. Uma embriaguez leve, quase vertiginosa. Liberdade. É verdade, pensou, passando os dedos pela mesa de fórmica gastas. Se eu morrer, a casa fica com ele. Se sobreviver, terei que brigar por cada centímetro. Tirou o celular do bolso. Encontrou o número de Ana entre os contatos. Filha, disse quando a voz da jovem respondeu do outro lado, eu expulsei seu pai. Preciso de um bom advogado. Temos muito a conversar. Os corredores do hospital cheiravam a desinfetante e desamparo. Ekaterina avançava entre eles, a pequena bolsa de viagem apertada contra o corpo, como se cada passo a aproximasse de uma linha invisível, antes e depois. Se é que haveria um depois. A ideia era uma pedra no peito, mas ela a empurrava para longe, agarrando-se às palavras firmes da Drá. Marina, pegamos a tempo. De um lado, Ana, os dedos entrelaçados aos dela. Do outro, Vladimir, estranho como, em apenas 2 semanas, ele havia se tornado presença. Ligava todos os dias, perguntava pelos exames, levava ela e Ana, a Kolomenskoye nos fins de semana, só para caminhar pela neve, respirar o ar gelado. Sua enfermaria é para 4, explicava a enfermeira à frente, mas agora só tem 2 pacientes. Não vai ficar apertado.
Ekaterina sentia mal ouvindo. Os resultados dos últimos exames dançavam diante dos olhos. Neoplasia maligna, carcinoma invasivo de mama. Era surreal ler aquilo sobre si mesma, como se as palavras descrevessem o corpo de outra pessoa, uma desconhecida. Mamãe Ana apertou sua mão, a voz embargada. Não se preocupe. Os médicos disseram que vai dar certo. Claro que vai. Ekaterina sentiu algo quente subir pelo peito. Não só um instinto de proteger a filha, mas uma urgência quase física de estar lá para ela. Mesmo agora com a própria vida pendurada por um fio, o que mais doía era a ideia de deixar Ana sozinha. Pararam diante da porta da enfermaria. A enfermeira se afastou discreta. Vou vir todo dia, prometeu Ana, abraçando-a com força, o rosto enterrado em seu ombro. Trarei pironque, livros, tudo o que você quiser. Eu sei, meu sol. Ekaterina afagou as costas da filha, como fazia quando ela era pequena e acordava com pesadelos. Afastou-se, enxugando os olhos. Tá bom. Espere no corredor. Ficaram só ela e Vladimir. Ele começou a falar e gaguejou. Ekaterina Romanovna conseguiu por fim, a voz rouca. Vou esperar. Você vai melhorar, e eu estarei aqui. Todo dia. Havia uma sinceridade crua em seu tom, uma preocupação tão genuína que doeu. Ela estendeu a mão e tocou seu ombro leve. Obrigada, Vladimir. De repente ele segurou sua mão e beijou-lhe os dedos, desajeitado como um adolescente. Melhore. Nós estamos esperando. A enfermaria era surpreendentemente clara, limpa. Ao lado de cada cama, uma mesinha, junto à janela, uma geladeirinha branca. Foi a Hirocha do fundo Vibila que conseguiu, explicou uma das companheiras de quarto, uma mulher corpulenta de 50 e poucos anos, cabelo curto e grisalho. Eu sou Zinaída. Pode me chamar de Zina. Apontou para a cama junto à parede, onde uma garota muito jovem estava deitada. Natasha. Só tem 18 anos, imagine. Ekaterina engoliu em seco. Ana tinha 18 quando entrou na universidade. Era injusto demais estar ali naquela idade. Não fique assim, sussurrou Zina, como se lesse seus pensamentos. Ela está ótima. Segundo ciclo de quimioterapia, o tumor quase sumiu. Logo vai para casa. Natasha, ouvindo a conversa, apoiou-se nos cotovelos. A voz era clara, quase infantil. Como é seu nome? Ekaterina? Posso chamar de tia Kátia? Sorriu, e apesar dos cabelos ralos e das sobrancelhas ausentes, havia uma luz nos olhos. Não tenha medo, tia Kátia. Os médicos aqui são bons, e a gente não deixa ninguém se sentir sozinha. Tia Kátia. Aquela simplicidade aqueceu algo dentro dela. Aquela menina, com as têmporas raspadas, a pele pálida, falava como uma igual. Não como uma doente para outra, mas como sobreviventes. Até o anoitecer, Ekaterina já conhecia as histórias das duas. Zinaída, professora primária de Electrostal, lutava contra o câncer pela segunda vez. Primeira vez foi há 5 anos. Venci. Agora voltou, mas não tem problema. Tenho um neto no primeiro ano. Preciso ensinar ele a ler, dizia, pragmática, como se falasse de uma gripe teimosa. Natasha era estudante de medicina. Teoria e prática ao mesmo tempo, né? Ria. Quando sarar, serei uma oncologista e tanto. Vou saber exatamente o que os pacientes sentem por dentro. Quase meia-noite chegou a quarta ocupante. Magra, os olhos fundos, a pele amarelada. Tásia apresentou-se, curta. Quarto estágio. Cuidados paliativos. E virou-se para a parede. Naquela noite, deitada na cama dura, Ekaterina ficou olhando para o teto. De vez em quando, o brilho azulado de um celular acendia no escuro. Ouviam-se respirações irregulares, um suspiro abafado. Cada uma com sua dor, sua história, seu pedaço de esperança. Meu Deus, pensou, e pela primeira vez em muito tempo não era uma prece. Era só o início de algo que não sabia nomear. Pensava Ekaterina, embora nunca tivesse sido especialmente religiosa. Se existires, dá-me força. Dá-me tempo para ver a Neca casar-se, para ver os meus netos crescerem. Essa prece silenciosa, brotada do fundo da alma, acalmou-a. E pela primeira vez em semanas, adormeceu. O tempo no hospital fluía de maneira estranha. Ora arrastava-se pesado como chumbo, ora escapava rápido demais, como areia entre os dedos. Exames, injeções, soros. Ekaterina tentava não pensar na operação do dia seguinte, mas os pensamentos traidores voltavam sempre ao mesmo lugar, ao medo. Aquela dor surda que apertava o peito quando imaginava o bisturi, as mãos dos médicos, o desconhecido. Foi então que pela manhã, entrou Marina Sergeyevna. Impecável no seu jaleco branco, os cabelos presos com rigor, os óculos escorregando levemente pela ponta do nariz. Carregava uma pasta com os resultados dos últimos exames.
Então Ekaterina Romanovna disse, sorrindo enquanto folheava os papéis. Tudo pronto para amanhã. Ekaterina engoliu em seco. A garganta secou de repente. Se for para ser sincera, não, confessou a voz mais baixa do que pretendia. A médica soltou uma risada inesperada, franca. Sabe, se algum paciente me dissesse que está pronto, eu é que não acreditaria, respondeu fechando a pasta. É normal ter medo. O que não é normal é desistir. E você olhou-a com atenção. Você não vai desistir. Vejo um brilho nos seus olhos. Algo que não estava aqui há uma semana. Ekaterina não soube o que dizer. Apenas assentiu, sentindo o peso daquelas palavras como uma âncora em meio ao mar revolto dos seus medos. Na véspera da operação, já no pré-operatório, coberta por um lençol fino que cheirava a desinfetante, Ekaterina fechou os olhos e deixou que as palavras brotassem sem ordem, sem fórmula. Não eram rezas decoradas, mas pedidos rasgados da alma, pela filha, pelos netos que ainda não conhecia, pelo direito de ver a Neca feliz, pela mãe que já estava a caminho da cidade, vinda da sua aldeia distante. Por Vladimir, cujo rosto, sem razão aparente, surgia nítido diante dela, como se o tempo não tivesse passado. Pedia por uma segunda chance, por começar tudo de novo. Ekaterina Romanovna. Uma voz a chamava, insistente, cortando a névoa que a envolvia. Ela tentou abrir os olhos, mas as pálpebras pesavam como chumbo. A garganta ardia, a boca estava seca como papel. Ekaterina Romanovna, acorde. O tom era firme, mas não impaciente. Pouco a pouco, a voz de Marina Sergeyevna foi ganhando contornos. Está tudo terminado, anunciou, e havia um sorriso na sua entonação. A operação correu bem. Ekaterina tentou mexer-se e sentiu uma dor surda no peito, como se algo a puxasse por dentro. Fique quieta, ordenou a médica, enquanto uma mão fresca tocava sua testa. Conseguimos remover todo o tumor. Os linfonodos estão limpos. Agora é só tratar para consolidar o resultado. Obrigada, sussurrou Ekaterina, os lábios trêmulos. E antes que pudesse dizer mais alguma coisa, o cansaço a arrastou de volta para a escuridão. Katenka, minha filha. Meu Deus, salva e protege. Uma voz familiar, suave como um murmúrio de infância, puxou-a de volta à consciência. Ekaterina abriu os olhos com esforço. Ao lado da cama, pequena e frágil, sentava-se Valentina Petrovna, sua mãe. Vestida de preto, com um lenço amarrado à moda camponesa, as mãos enrugadas deslizando pelas contas gastas de um terço. Mamãe, não chore, pediu Ekaterina, a voz rouca. Como não chorar, minha filha? Valentina Petrovna enxugou os olhos com a ponta do lenço. Mas são lágrimas boas. Tão bom ver você aqui deitada, viva. Abanou as mãos como se espantasse um pensamento ruim. Sua Aneca ligou. Não quis te assustar antes da operação. Ekaterina tentou sorrir, mas a dor no peito a fez estremecer. Trouxe umas coisas para você, continuou a mãe, mergulhando a mão numa bolsa enorme de tecido desgastado. Preparei um chá das ervas que coletei. Gente entendida me disse quais eram as certas. Tirou um termo, serviu numa xícara um líquido escuro, de cheiro terroso e forte. Ekaterina bebeu obediente. Era amargo, mas naquele amargor havia algo reconfortante, como se a própria terra lhe emprestasse sua força. E o Igor? Perguntou Valentina Petrovna franzindo a testa. Por que ele não está aqui neste momento? Ekaterina hesitou. Depois, baixinho. Nós nos separamos, mamãe. A mãe ficou imóvel. Fez o sinal da cruz. Graças a Deus, suspirou. Esperei tanto por este dia, minha filha. Você não está zangada? Ekaterina olhou-a surpresa. Sempre dizia, aguenta, filha, cada um carrega a sua cruz. Dizia, confirmou Valentina Petrovna, balançando a cabeça. Porque achava que ele poderia mudar, tornar-se um homem de verdade. Mas só piorava. Quantas cruzes uma pessoa pode carregar, se elas nem são suas? A simplicidade daquelas palavras carregava uma sabedoria tão profunda que Ekaterina sentiu os olhos ardendo. Ah, e trouxe um presentinho do seu noivo, acrescentou a mãe, piscando maliciosamente. O quê? Ekaterina tentou levantar-se sobre os cotovelos, mas a dor a fez recuar. Deita-te, bobinha, repreendeu a mãe, pressionando-lhe o ombro com suavidade. Estou brincando. Não é noivo nenhum. É do Agafoniche. Você pediu para ele guardar os ovos de Páscoa para você, lembra? Trouxe uma dúzia. Estão na geladeira da Neca, esperando por ti. Riram juntas, baixinho, como cúmplices. E naquele riso havia algo curativo, como se anos de dor fossem se dissolvendo gota a gota. Ele não a bombardeava com perguntas sobre a doença, não a sufocava com preocupações sobre como ela se sentia, simplesmente estava ali, calmo e firme como uma rocha. Certa vez, quando já se preparava para ir embora, Ekaterina perguntou de repente. Vladimir,
Por que você faz isso? Vir me ver, trazer presentes. Ele hesitou, depois voltou a sentar-se na cadeira. Com voz baixa começou. Quando Tânia ficou doente eu não sabia o que fazer. Corria de um lado para outro e enlouquecia, procurava novos tratamentos. Mas o que precisava era só estar presente. Segurar sua mão. Ouvir. Não entendi isso na época. Apertou os lábios como se contivesse algo mais profundo. Só depois, quando ela se foi, é que percebi. Por que não fiquei mais tempo ao lado dela? Por que não escutei cada palavra, não gravei cada traço do seu rosto? Ekaterina ficou em silêncio, comovida pela sinceridade daquele homem tão contido. Não quero ser inconveniente, acrescentou ele após uma pausa. Se minha presença a incomoda, posso parar de vir. Não, respondeu ela rápido demais, e logo se confundiu. Quer dizer, gosto que você venha. De verdade. Ele sorriu. Um sorriso franco. Então continuarei. Todos os dias, até você cansar. Quando a porta se fechou atrás de Vladimir, Ekaterina ficou olhando para o vazio à sua frente. Onde antes havia apenas um buraco, agora tremeluzia algo novo. Uma pequena chama vacilante de esperança. Isso sim é apoio de verdade, pensou, lembrando que Igor nunca ligou, nunca perguntou. Mas afinal, ela nem esperava. No fundo, sabia que o marido nunca acreditara em sua doença. Para ele, tudo não passava de uma desculpa para se livrar dele. E que adiantava revirar o passado? Do lado de fora, o neve de março caía molhada, grudenta, anunciando a primavera. Logo tudo derreterá, refletiu Ekaterina. Virá a primavera de verdade. E talvez uma vida nova. A manhã de abril irrompia pela janela do hospital, banhando as paredes com raios de sol que dançavam como se a própria vida tivesse pressa de se fazer notar. Ekaterina estava de pé no meio do quarto, segurando o relatório médico. Uma leve tontura não vinha da fraqueza, mas de uma estranha embriaguez, a sensação de liberdade. Um mês de luta, de dor, de dias em que acordar já era uma vitória. Agora, tudo aquilo ficava para trás. Bom caminho, companheira, disse Zinaída, abraçando-a com força materna. Não se esqueça de nós, suas irmãs de infortúnio. Vou escrever, prometeu Ekaterina, apertando a mão áspera da amiga. E voltarei com presentes. Verá. Natasha, que já havia recebido alta uma semana antes, apareceu só para se despedir. Tia Kátia, meu número está aqui. Qualquer coisa, ligue. E venha nos visitar. Minha mãe faz uns bolos. Últimos conselhos, abraços, promessas. Depois, os passos pelo corredor, cada vez mais rápidos, como se cada célula do corpo ansiasse por escapar daquele reino de dor. Na saída, Ana e Vladimir aguardavam. Ele segurava um buquê enorme de flores silvestres, margaridas, campânulas, centáureas, nada de rosas frias e estéreis, mas flores vivas que cheiravam a primavera. Mamãe! Ana correu para ela, abraçando-a com cuidado como se temesse machucá-la. Vladimir permaneceu um pouco afastado, com seu sorriso reservado e quente. Quando seus olhares se encontraram, ele deu um passo à frente e estendeu as flores. Bem-vinda à sua nova vida, Ekaterina Romanovna. Aquelas palavras simples carregavam tanta esperança, tanta fé no futuro, que um nó lhe subiu à garganta. Ela aceitou o buquê inspirando o aroma fresco, enquanto as lágrimas ardiam nos olhos. Obrigada, sussurrou, e naquele curto agradecimento cabia tudo o que não conseguia expressar. O caminho de volta foi na velha, mas bem cuidada Volga de Vladimir. Ekaterina sentou-se no banco traseiro, observando pela janela a cidade que despertava do sono invernal. As árvores vestiam uma névoa verde clara dos primeiros brotos. Zeladores varriam os últimos vestígios do inverno. Nos bancos dos prédios, velhinhas se aqueciam ao sol. Parece que estou vendo tudo pela primeira vez, confessou ela a Ana, que segurava sua mão como se enxergasse o mundo com outros olhos. É a vida voltando, mamãe, respondeu a filha simples. Em casa, uma surpresa as aguardava. No lugar da bagunça habitual, havia limpeza e aconchego, cortinas frescas, pisos brilhantes, até um buquê de tulipas na mesa da cozinha. Mas o mais importante era a ausência total de qualquer vestígio da vida com Igor, como se aqueles 20 anos sob o mesmo teto com um estranho jamais tivessem existido. Vocês fizeram tudo isso? Espantou-se Ekaterina, olhando ao redor, como se o apartamento também tivesse rejuvenescido com ela. Eu e Mikhail, admitiu Ana corando. Passamos 3 dias limpando. Ele até consertou a torneira da cozinha, aquela que sempre pingava. Vladimir, discreto, balançou-se junto à porta. Bem, acho que vou indo. Descansem, Ekaterina Romanovna. Fique para o chá, convidou ela, surpreendendo a si mesma. Se era um dia de celebração, que fosse com chá e os bolos que Vladimir trouxera da padaria em frente ao hospital. Já sou cliente conhecido lá, confessou ele, constrangido.
Até me chamam pelo nome. Conversaram sobre tudo e sobre nada. Ana contou do gatinho que resgatara perto do trabalho uma semana antes. Vladimir falou do filho, que viria de São Petersburgo nas férias de maio. Diálogos comuns, preenchidos pelo calor da conexão humana. Só um tema foi cuidadosamente evitado: Igor. Como por acordo mútuo, ninguém o mencionou. Ainda assim, sua ausência se fazia presente nos espaços vazios da estante, onde antes ficavam revistas de pesca, na metade do guarda-roupa agora ocupada por roupas rearrumadas. À noite, depois que os visitantes se foram, Ekaterina ficou muito tempo à janela, observando a cidade iluminada. Em algum lugar daquele emaranhado de concreto e vidas, estava Igor, o homem com quem dividira 2 décadas e que nunca aparecerá no hospital, nem sequer telefonara para saber se ela estava viva. Estranhamente, aquele pensamento não doía. Apenas uma tristeza quieta, serena, como a lembrança de uma chuva que caíra há muito tempo. Olha, Katiusha, os patinhos. Valentina Petrovna tocou o braço da filha, apontando para os pequenos pontos amarelos que nadavam atrás da mãe no lago. A aldeia as recebeu com o cheiro de grama recém-cortada, o zumbido das abelhas e um silêncio só possível longe do barulho urbano. A casinha de Valentina Petrovna ficava à beira do vilarejo, pequena e um pouco torta, mas surpreendentemente acolhedora, cercada por uma cerca viva onde a lilás já florescia em profusão. Ana ajudou a carregar as malas, certificou-se de que a mãe estava instalada e voltou para a cidade. O trabalho não esperava. Ekaterina ficou naquele lugar onde o tempo parecia parar, onde o ar cheirava a infância e os dias não eram medidos por horas, mas por nasceres e pores do sol. Vai, Katiusha, sente-se mais no sol, dizia a mãe, movendo-se ao seu redor. O solzinho é melhor que qualquer remédio. Os dias na aldeia se fundiam em um único longo dia, repleto de pequenas alegrias. Café da manhã na varanda, envolvida pela trepadeira selvagem. Caminhadas até o lago, onde sapos coachavam e peixinhos saltavam na superfície. Conversas lentas com a mãe sobre o passado, o futuro, a vida. Lembra, Katiusha, quando você fugiu da aula de educação física na 3ª série e passou o dia inteiro chorando debaixo da velha macieira? Valentina Petrovna separava folhas de groselha para o chá enquanto relembrava. Procuramos por você no vilarejo todo, e você chegou em casa à noite, com os joelhos ralados e os olhos inchados. Lembro, sorriu Ekaterina. Tinha medo que você me brigasse. E o que eu fiz? Perguntou a mãe, já sabendo a resposta. E o que eu fiz? Repetiu Valentina Petrovna, os olhos brilhando com a lembrança. Eu te abracei e disse: filhinha, nunca tenha medo de voltar para casa. O que quer que aconteça, eu sempre ficarei feliz em te ver. A velha enxugou uma lágrima discreta com a ponta do lenço bordado, assentindo devagar, como se confirmasse para si mesma a verdade daquelas palavras. E é assim que você deve dizer à sua Nilta para que ela saiba, continuou, a voz firme apesar da emoção. A casa sempre espera. Na segunda semana na aldeia, Ekaterina sentiu forças para caminhadas mais longas. Vagava pelos campos vizinhos, subia a colina suave atrás das casas, perdia-se observando as nuvens deslizarem sobre a imensidão vazia do horizonte. Às vezes, por instantes, chegava a acreditar que a doença fora apenas um pesadelo do qual finalmente despertara. Mas à noite, ao tocar a cicatriz no peito áspera e irregular, a realidade voltava em ondas. A cirurgia, o medo, a solidão, e também aquelas pessoas novas que, sem saber como, haviam se tornado seus pontos de apoio. Todas as noites, Vladimir ligava. Perguntava pelo seu estado com uma formalidade carinhosa, contava novidades do trabalho, oferecia-se para trazer o que fosse preciso. Sua voz, saindo do aparelho, soava tão próxima que Ekaterina chegava a imaginar que ele estava ali, na sala ao lado, e não a centenas de quilômetros de distância. Numa daquelas conversas, ela se ouviu rir de verdade, sem forçar, compartilhando detalhes das caminhadas, das flores silvestres que colhia, do cheiro de terra molhada depois da chuva. Quando desligou, encontrou o olhar surpreso da mãe. O quê? Perguntou-o intrigada. Nada, Valentina Petrovna balançou a cabeça, mas um sorriso tímido escapou. Só que você estava, como antes. Como era antes do Igor. Viva, asterisco. Como é bonito aqui, Valentina Petrovna. Vladimir parou no alto da colina, contemplando a aldeia estendida lá embaixo, banhada pela luz dourada do entardecer. Como um pedaço do paraíso. Que paraíso, o quê? Resmungou a velha, embora o elogio claramente a lisonjeasse. Só ficou a gente velha. Os jovens foram todos embora para a cidade. Fecharam a escola, fecharam os correios. Uma vez por semana vamos ao armazém no povoado vizinho, se é que a van de entregas aparece. Ele chegará sem aviso.
Na sexta-feira à noite, ligou dizendo apenas que havia conseguido folga com Gulha e, se não fosse incômodo, gostaria de visitá-las. Trouxe presentes, iguarias da cidade, livros novos e, acima de tudo, um pedaço daquela vida de antes, pela qual Ekaterina nem sabia que já sentia saudades depois de semanas de tranquilidade rural. Valentina Petrovna, como se pressentisse algo, anunciou que iria à casa da vizinha. Vou lá na Stepanovna. Ela me chamou para provar a geleia de ontem. Fiquem aqui, respirem um pouco de ar puro. E se foi, deixando-os sozinhos no banco de madeira em frente à casa. O sol inclinava-se para o poente, pintando tudo de tons âmbar. O ar cheirava a seriga e a grama recém-cortada. Você está bem aqui? Perguntou Vladimir, observando o rosto de Ekaterina, agora mais corado, os olhos menos cansados. Estou, ela sorriu. É como se a aldeia me devolvesse a vida. Aqui tudo é real, a dor, a alegria, tudo sem máscaras. Ficaram em silêncio, ouvindo os sons da noite que chegava, o mugido distante das vacas voltando do pasto, o chilrear das andorinhas, o farfalhar do vento nas folhas novas. Ekaterina Romanovna, começou Vladimir de repente e algo em seu tom fez com que ela se virasse atenta. Ele hesitou como se organizasse as palavras na cabeça. Olhava fixamente para o sol que se punha, as mãos quietas sobre os joelhos. Eu não vinha todos esses dias só por obrigação. Nem ligava apenas por educação. Fez uma pausa. A verdade é que, há muito tempo, eu não sou indiferente a você. Mesmo antes de tudo isso. Só nunca tive coragem de dizer. Ekaterina ouvia e o coração batia tão forte que parecia ter subido até a garganta. Eu sei que não é a hora, apressou-se ele. Você esteve doente, precisa se recuperar. Tem tanta coisa acontecendo na sua vida. Mas não quero mais calar, Ekaterina. Respirei fundo. Eu a amo. As últimas palavras saíram baixas, mas firmes, como as de alguém que ensaiara o salto numa água gelada e finalmente se lançara. Ela olhava seu perfil recortado contra o céu avermelhado, os fios grisalhos nas têmporas, as mãos largas repousando sobre os joelhos e não encontrava palavras. Dentro dela tudo tremia. Medo, uma esperança frágil, a intuição de que algo imenso e definitivo começava ali. Não espero uma resposta agora, acrescentou ele, virando-se para encará-la. Só queria que soubesse. Que tenha escolha. Vladimir, conseguiu dizer ela por fim. Tenho medo. Medo de começar tudo de novo aos 42 anos. E se? E se a doença voltar? Ele tomou sua mão com cuidado, envolvendo-a com a sua quente e firme. O amor não tem idade, Ekaterina, disse simples. Quanto à doença, fez uma pausa. O que quer que aconteça, estarei ao seu lado. Não prometo que será fácil. Não prometo que sempre terei as palavras certas. Mas estarei aqui, todo dia, todo minuto. Permaneceram no banco, as mãos entrelaçadas como as de dois adolescentes, enquanto o sol desaparecia além da linha do horizonte, levando consigo mais um dia. Um dia que poderia ter sido o último, mas que em vez disso tornará-se o primeiro de um capítulo novo, desconhecido, assustador e, no entanto, cheio de uma luz que há muito não viam. As cores do entardecer teciam-se no céu como um quadro de beleza incomparável. Era como se ela visse o mundo pela primeira vez, suas cores mais vivas, seus sons mais nítidos, seus aromas mais intensos. Estou saudável, disse Ekaterina quando Vladimir se aproximou ofegante, como se tivesse corrido o caminho todo. A médica confirmara, remissão completa. Ele congelou por um instante e então, num gesto impulsivo, ergueu-a nos braços e a fez girar como uma menina. Passantes se viravam, alguns sorriam ao vê-los. Me declare louca, ria Ekaterina, tonta com a proximidade, com o toque de suas mãos, com o riso dele. Quando finalmente a colocou de volta no chão, ficaram por longo tempo olhando um para o outro, até que ele levou sua mão aos lábios devagar, como se lhe desse tempo para recuar. Ekaterina Romanovna, começou ele, formal, mas logo se corrigiu. Kátia, você se casaria comigo? Ela o observava, aquele homem forte e maduro, que de repente parecia um garoto fazendo sua primeira declaração de amor, e sentia o coração inundado por uma felicidade tão grande que não deixava espaço para o medo. Sim, respondeu simplesmente. Sim, Volodya, me caso com você. Caminhavam pelo parque de mãos dadas e Ekaterina refletia sobre o estranho, imprevisível presente que o destino lhe dera. Uma doença que deveria lhe roubar a vida e em vez disso devolveu-lhe a si mesma. Sabia o que a médica disse hoje? Perguntou, olhando para seus dedos entrelaçados, os dele, largos e calejados de segurar o volante, os seus pequenos, com um leve tremor residual da quimioterapia. O amor e o apoio dos próximos são o melhor remédio. E sabe, acho que ela tem razão. Vladimir a puxou para si e beijou-lhe a têmpora. Então eu serei seu remédio todos os dias.
pelo resto da vida. Ela se aninhou em seu ombro, inspirando o cheiro familiar do perfume de pinho que ele usava. À frente havia tanto por vir: o casamento da filha, um novo trabalho, decidirá voltar a lecionar, mesmo que do zero, a casa que construiriam juntos. Uma vida inteira presenteada por uma doença que deveria tê-la ceifado. Obrigada, sussurrou mentalmente, olhando para o céu alto de verão. Obrigada pelo segundo chance. A sala do tribunal lembrava um quarto de hospital. A mesma frialdade estéril, os mesmos bancos de madeira que doíam nas costas, a mesma expectativa opressora de um veredito. Ekaterina sentava-se ereta, mãos cruzadas sobre os joelhos como nos tempos de escola, durante as aulas de canto. Sentia os olhares sobre si, o de Larissa Pavlovna afiado e venenoso, vindo do banco oposto, o de Igor pesado e turvo, o de Svetlana sua advogada, atento e encorajador, indicada por uma amiga do trabalho. 6 meses arrastando aquela batalha judicial. 6 meses de uma nova vida, ensombrada por uma guerra de papéis e um desgaste exaustivo por algo que para qualquer pessoa sensata seria óbvio. A audiência começa. Ecoou da porta. A juíza, uma mulher magra de rosto cansado, esculpido como pedra, entrou com o manto farfalhando. Sentou-se, ajustou os óculos e percorreu os documentos com o olhar. Processo de divórcio entre o cidadão Igor Leonidovich Sorokin e a cidadã Ekaterina Romanovna Sorokina, anunciou, com uma voz surpreendentemente clara, quase juvenil, incluindo a divisão de bens adquiridos em conjunto. O procedimento foi rápido e burocrático. Svetlana expôs a posição deles com precisão. O apartamento de 2 quartos fora comprado por Ekaterina antes do casamento, com o dinheiro da venda do imóvel dos pais e suas economias pessoais. Igor não trabalhava há 15 anos. Não contribuía financeiramente. Seu único aporte fora colar papel de parede na sala há uma década, em 2 semanas de ajuda. O advogado de Igor, um jovem com expressão artificialmente séria, tentou argumentar, falando de direitos iguais e contribuição moral para o lar, mas soou vazio. Chegou a vez dos depoimentos pessoais. Meritíssima. Igor levantou-se e endireitou os ombros. Ekaterina notou surpresa como ele envelhecera naquele semestre. Os cantos da boca caídos, rugas profundas ao redor dos olhos, um segundo queixo. Também tenho direito àquele apartamento. Eu morava lá. Eu era o dono. Lançou um olhar rápido a Ekaterina. Ela só se aproveitou da doença para se livrar de mim. Cidadão Sorokin, interrompeu a juíza, cansada. Segundo os documentos, o senhor não possui emprego formal desde 2008. Não consta como proprietário do imóvel. Em que base reclama esse direito? Mas eu sou o marido, gritou Igor, ruborizado. Vivemos 20 anos juntos. Tenho direito. A juíza olhou para ele por sobre os óculos, demorada, avaliativa. Direito não nasce do fato de ser casado, cidadão Sorokin. Nasce da contribuição para a aquisição do bem. Qual foi a sua? Eu criei condições. Criei a filha enquanto ela trabalhava. Mentira. A voz de Ekaterina, baixa mais firme, fez todos se virarem. Meritíssima, é tudo mentira. Ele não criou nossa filha. Eu fiz tudo sozinha. Ele não criou condições. Ele criou problemas. Bebia, jogava videogame e culpava o mundo por seus fracassos. Um silêncio tombou sobre a sala. Até Larissa Pavlovna emudeceu, apertando os lábios finos em uma linha. Não quero vingança, continuou Ekaterina, sem desviar os olhos da juíza. Quero justiça. Quero finalmente começar a viver sem olhar para trás. A magistrada sentiu como se tivesse tomado uma decisão interna, e anunciou um recesso para a deliberação. Quando voltou meia hora depois, o silêncio no salão era de funeral. O tribunal decreta o divórcio entre o cidadão Sorokin I.L. e a cidadã Sorokina E.R., e nega o pedido de divisão de bens do requerente. O apartamento permanece como propriedade exclusiva da cidadã Sorokina E.R. Isso não é justo. Larissa Pavlovna saltou, o rosto contorcido de raiva. Ele é o marido. Vocês não entendem? Senhora, mantenha a ordem no tribunal, advertiu a juíza gelada. Ou será retirada da sala. Ekaterina levantou-se, sentindo uma estranha leveza no corpo. Igor permanecia de cabeça baixa, as bochechas manchadas de rubor, vergonha ou fúria, não dava para saber. De repente ele lhe pareceu pequeno, um homem patético que um dia, ela amara em uma época tão distante que já parecia a história de outra pessoa. Ekaterina, chamou ele quando ela já se dirigia à saída. Você vai se arrepender disso. Ela virou-se, encontrou seu olhar. Não, Igor, você foi meu marido. Agora estou livre. E saiu sem olhar para trás, sentindo romper-se o último fio que a ligava ao passado.
Por culpar os outros, por aquele eterno descontentamento com o mundo. Estou tão feliz que você não estará sozinha, disse Ana, voltando-se para a mãe. Que Vladimir ficará com você. Eu também, minha filha, respondeu Ekaterina, abraçando-a com cuidado para não amassar o vestido. Eu também. O casamento foi simples, mas bonito. Em vez de um salão de festas, um restaurante aconchegante em uma antiga mansão. Em vez de 100 convidados, apenas os mais próximos, as amigas de escola de Ana, os amigos de Mikhail, alguns colegas de trabalho. Vladimir estava ao seu lado, de terno sóbrio, com um sorriso levemente tímido. Segurava com firmeza a mão de Ekaterina quando Ana e Mikhail trocavam as alianças. Girava com ela na dança, surpreendentemente ágil e seguro. Oferecia um lenço quando ela não conseguiu conter as lágrimas durante o brinde da filha. Igor, é claro, não estava no casamento. Nem sequer ligou para parabenizar. Ana não demonstrou, mas Ekaterina sabia que doía. Por mais que a filha tentasse se convencer de que não importava, uma parte dela ainda esperava algum gesto de afeto paternal. Em vão. À noite, quando os noivos partiram e os últimos convidados se despediram, Vladimir acompanhou Ekaterina até casa. Caminhavam pela cidade adormecida, e as folhas secas farfalhavam sob seus pés, como se sussurrassem alguma sabedoria ancestral. Em que está pensando? Perguntou Vladimir, notando seu silêncio. Na vida, respondeu ela, encostando-se em seu ombro. Em como tudo se encaixa de forma estranha. Há um ano, achava que estava morrendo. E agora estou realmente viva. Ele parou, virou-a para si. Kátia há muito a chamava assim, sem formalidades, sem distâncias. Preciso te dizer uma coisa. Ela olhava para aquele homem grande, sólido, que havia aparecido em sua vida quando menos esperava e mudado tudo. Case-se comigo, disse ele. Só quero cuidar de você pelo resto da vida. Ekaterina permaneceu em silêncio, fitando seus olhos. Os olhos de alguém que havia por completo com seus medos, suas cicatrizes, suas feridas na alma e no corpo, e mesmo assim a amava. Sim, respondeu ela. E naquela palavra curta cabia um mundo inteiro. Seu casamento não se pareceu com o de Ana e Mikhail. Ainda mais simples, ainda mais íntimo, apenas para os mais próximos. Valentina Petrovna chorava, enxugando as lágrimas com a ponta de um lenço branco bordado para a ocasião. Ana e Mikhail sentavam-se de mãos dadas, felizes como se fosse o próprio dia deles. Alexei, filho de Vladimir, vindo especialmente de São Petersburgo, pronunciava um brinde gaguejante, mas seus olhos brilhavam de alegria pelo pai. Olha só, sussurrava Valentina Petrovna para a velha amiga Cladia, sentada ao seu lado. Minha menina com 43 anos, e veja como corou, como se fosse a primeira vez que se casa. Ekaterina de fato sentia-se estranhamente jovem. Como se o peso que carregara nos ombros por anos tivesse desaparecido, dissolvido sem deixar rastros. Observando Vladimir, que discutia animadamente com Mikhail, pensava, eis a felicidade verdadeira. Não em palácios de contos de fadas, não em riquezas, mas naquele instante simples, rodeada por pessoas que a amavam como ela era. Vamos, venha para a vovó, meu sol, disse Ana, entregando com cuidado um pequeno embrulho a Ekaterina. Valentina, nome herdado da bisavó, olhava para o mundo com olhos azuis imensos, sérios, como se avaliasse se valia a pena ficar ali por mais tempo. A boquinha rosada ora franzia em careta de descontentamento, ora se abria em um sorriso sem dentes. Meu Deus! Sussurrou Ekaterina, apertando a neta contra o peito. Que milagre! Que milagre incrível! A mãozinha quente agarrou seu dedo com uma força surpreendente, como se dissesse, estou aqui, estou com você. Mamãe, cuidado, ela é tão pequenina, e preocupava-se Ana, embora Ekaterina assegurasse com a segurança de quem já havia criado uma filha. Não se preocupe, sorriu ela. As mãos se lembram. Vá descansar, eu fico com ela. Sozinha com a neta, Ekaterina cantava baixinho a mesma canção de ninar que entoara para a Ana quando pequena. A menina a fitava sem piscar, como se memorizasse cada traço de seu rosto. E naquele olhar, Ekaterina parecia ver uma sabedoria antiga, como se aquela alma recém-chegada trouxesse consigo conhecimentos inacessíveis aos adultos. Meu Deus, murmava, balançando a criança. Obrigada pelo segundo chance. Por me deixar ver este dia. Lembrou-se de como, um ano antes, jazia em um leito de hospital, esmagada pelo diagnóstico, desiludida com a vida sem nenhuma esperança. Como rezar então de forma desajeitada e desesperada, pedindo apenas que vivesse o suficiente para conhecer os netos. E eis que aquilo acontecerá. Estava viva, saudável. Segundo os últimos exames de Marina Sergeyevna, Ana tinha uma família maravilhosa,
e ela própria agora tinha um marido amoroso e cuidadoso, que naquele momento se ocupava na cozinha, preparando o almoço para todos. Por que você está chorando, mamãe? Ana apareceu na porta, preocupada. Aconteceu algo? Não, minha filha, respondeu Ekaterina, sorrindo através das lágrimas. É só felicidade. Vladimir. Foi por tudo isso que Ekaterina respondeu, com uma simplicidade que só a gratidão profunda consegue expressar. Pela vida. E sorriu, um sorriso largo, aberto, como nunca antes havia sorrido, ou pelo menos não se lembrava de tê-lo feito. O sorriso de uma mulher que recebeu uma segunda chance e soube aproveitá-la com sabedoria, transformando cada dia em um presente, cada gesto em uma bênção. O ar da manhã parecia mais leve, como se o próprio tempo tivesse se rendido àqueles instantes de paz. Ekaterina olhou pela janela, onde as folhas das árvores dançavam com a brisa, e sentiu que finalmente tudo fazia sentido. Não havia mais sombra do passado que não pudesse ser iluminada pelo amor daqueles que agora a cercavam. A vida, afinal, era isso, uma teia de pequenos milagres, costurada com fios de resiliência e esperança. E enquanto o cheiro do almoço sendo preparado por Alexei se espalhava pela casa, misturando-se ao som das risadas de Ana e dos passos apressados das crianças, Ekaterina fechou os olhos por um instante. Respirou fundo. E agradeceu, não a um destino cego mas à própria coragem de ter seguido em frente, mesmo quando o caminho parecia impossível.